Então vamos lá, pessoal, questão 177 aí do caderno azul do Enem de 2019, uma questão aí que envolve trigonometria, uma questão um pouquinho mais complicada aí que caiu na prova desse ano, mas espero ajudar você com a minha resolução. Vai aí embaixo, ó, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, acompanha a gente lá no nosso Instagram, @equacionei, que tem conteúdo das matérias de exatas todos os dias para você, beleza, pessoal? Então, contando com a sua ajuda aí, vamos ver aqui como que é essa questão que foi complicadinha, que caiu na prova do Enem. Então, o que ela está falando aqui, ó? Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado aqui na figura, tá? Aí ele fala aqui, ó, a função h, que é a posição em relação ao tempo, é igual a 4 mais 4 seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a 0. Descreve como que varia a altura h, medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Então, para o instante t0 aqui que ele fala, a minha altura é 0, e para um instante t diferente de 0, eu vou encontrar a altura variando em relação ao tempo através dessa função que ele botou aqui na questão para a gente, beleza? Então ele fala aqui, ó, o valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade do deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para o π, o menor valor inteiro a ser atribuído para o parâmetro beta, ali, né, de forma que o motor seja construído e tenha boa potência e aí ele te dá as opções e a gente já vai ver aqui como que a gente começa a resolver essa questão. Bom, um dado importante que ele fala para a gente, pessoal, olha aqui, ó, ele fala que para que o motor tenha boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do seu funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Então, nós temos ali os 6 centímetros, que é a nossa altura, um ponto de referência, tá? E a nossa função aqui, ela está mostrando a posição em relação ao tempo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é substituir essa posição de 6 centímetros, que é uma referência, aqui na nossa função. Então, para isso, nós vamos colocar lá, ó, 6, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 6, que é a nossa posição de referência, é igual a 4 mais 4 seno. E aqui, ó, perceba que toda essa expressão que está dentro desse parênteses é um ângulo, né? E eu vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Então, seno de alfa. Beleza? Vou passar aqui para a esquerda, então 6 menos 4, isso é igual a 4 seno de alfa. Beleza? Passo dividindo ali o 4, né, que está multiplicando. Então, ó, 6 menos 4 eu tenho 2, passei dividindo, isso vai ser igual a seno de alfa. Posso simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo, vou ficar com o meio. Então, eu tenho que o seno de alfa é igual a meio. Portanto, pessoal, agora nós temos que descobrir qual o ângulo em que seu seno é igual a meio. Então, nós vamos lembrar ali daquela nossa tabelinha básica, né, de 30, 45 e 60 graus. Vamos colocar aqui, ó, bem rapidinho aqui, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus. E a nossa primeira linha aqui é o seno, né? A gente coloca 1, 2, 3, tudo sobre 2. E a gente coloca aqui a raiz, né? E de cara nós percebemos que o ângulo em que o seno é meio é o ângulo de 30 graus. Então, pessoal, na primeira vez que o nosso pistão passa pela posição de 6 centímetros, a nossa base ali ela está em um ângulo de 30 graus. Então, vamos anotar aqui, ó, o nosso alfa é 30 graus, ok? Então, descobrimos esse ângulo. Agora, nós vamos ver como que funciona o pistão, né? Como que é o movimento, porque a gente precisa encontrar esse ângulo na terceira vez que o pistão passa pelos 6 centímetros, né? Perceba aqui que ele fala que para ter uma melhor potência, tem que alcançar essa posição 3 vezes. Nós encontramos o ângulo da primeira vez que passa por 6 centímetros. Agora, vamos entender como que funciona o pistão para encontrar o ângulo da terceira passada, tá? Bom, pessoal, então eu encontrei o ângulo em que o meu pistão passa pela linha de 6 centímetros pela primeira vez. E esse ângulo é alfa igual a 30 graus, tá bom? Então agora nós precisamos encontrar qual é o ângulo que ele se encontra quando passa pela linha de 6 centímetros pela terceira vez, tá bom? Para isso eu fiz um desenho aqui mostrando diversas posições do nosso pistão, né, do movimento cíclico dele,
para a gente entender como que funciona essa questão do ângulo. Então, na nossa posição inicial, perceba que a nossa base ela está em uma referência aqui do nosso círculo, né? Então ele começa a subir neste momento aqui. Então ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega um momento que ele encontra a linha de 6 centímetros aqui pela primeira vez. Então quando ele toca essa linha de 6 centímetros pela primeira vez, nós encontramos que o ângulo é 30 graus, tá? Então eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, que representa 30 graus, e que esse ângulo em radianos, né, 30 graus em radianos, é a mesma coisa que eu escrever aqui, ó, π sobre 6, beleza? Então vamos lá. Então aqui ele continua subindo, né? Então ele vai subindo, atinge 6. Passou do 6, pessoal, ele continua subindo até o seu nível máximo. Quando ele atinge o nível máximo, né, ele muda o ângulo aqui, ó, perceba que a nossa bolinha, né, da base, ela vai andando, ela vai girando junto com o círculo trigonométrico aqui, tá bom? Então atingiu o máximo, ele começa a descer, né? Quando ele atinge o máximo e volta descendo, ele atinge mais uma vez a linha de 6 centímetros na descida. Ok? Então na descida ele atinge mais uma vez esse ângulo ali, essa linha de 6 centímetros, perdão. E aqui, ó, ele faz o mesmo ângulo alfa no nosso círculo trigonométrico, tá bom? Porém, ó, perceba que é o seguinte, pessoal, nós estamos agora no segundo quadrante, tá? No primeiro quadrante era π sobre 6. Agora, para eu descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, sabendo que 180 graus é π, basta eu fazer o seguinte, ó, eu vou pegar π e subtrair π sobre 6, tá bom? Então aqui é como se tivesse um 1 embaixo, né? A gente sabe, então o mínimo aqui é 6. Então 6 dividido por 1 dá 6, vezes π, eu tenho 6π. Menos 6 dividido por 6 dá 1, vezes π, eu vou ter π. Então aqui é igual a 5π sobre 6. Então vamos anotar aqui, ó, a primeira vez que ele passa pelos 6 centímetros, eu estou em π sobre 6, que é os 30 graus. A segunda vez que ele passa, eu estou em 5π sobre 6. E agora eu preciso encontrar a terceira vez, que é o ângulo que importa para mim. Então vamos lá, ó. Ele começou a descer, passou pela linha de 6 centímetros, aí ele desce tudo, desce tudo, desce tudo até o mínimo. Quando ele chega no mínimo, ele começa a subir novamente. Quando ele começa a subir novamente, ó, perceba que vai ter um momento que ele vai passar de novo pela linha de 6 centímetros aqui na subida, né? E agora eu formei novamente o ângulo alfa aqui. Porém, eu já dei uma volta completa, ou seja, aqui é 2π. Para eu descobrir quanto que vale este ângulo aqui, basta eu fazer 2π mais π sobre 6, tá? Então aqui é como se tivesse um 1 embaixo e o mínimo aqui é 6. Então 6 dividido por 1 dá 6, vezes 2 eu tenho 12π, mais 6 dividido por 6 dá 1, vezes π eu tenho π. Beleza? Então eu vou ficar com 13π sobre 6. Tá? Então você percebe que a terceira vez que o meu pistão passa pela linha de 6 centímetros, eu estou no ângulo de 13π sobre 6. Ok? Esse ângulo aqui é o ângulo que importa para mim, porque o meu motor vai ter uma melhor potência, que é o que ele solicita na questão. Tá bom? Então agora vamos voltar lá para ver como que vai ficar para a gente encontrar os parâmetros. Então, pessoal, estudando a movimentação do nosso pistão aqui, nós encontramos que esse pistão ele vai alcançar a altura de 6 centímetros pela terceira vez, quando ele atingir ali um alfa igual a 13π sobre 6. Beleza? Então essa aqui vai ser o alfa, né? Esse aqui vai ser o alfa quando ele passar pela terceira vez na altura de 6 centímetros, quando o meu motor tem a melhor potência. Então vamos lá. Lembra que eu chamei de alfa tudo que estava dentro aqui do parênteses da nossa função. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, alfa vai ser igual a beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2. Isso vai ser igual a quanto? Eu acabei de encontrar o alfa aqui, ó, 13π sobre 6. Tá? Agora eu vou trabalhar a matemática seguinte, ó, beta vezes t sobre 2 vai ser igual a 13π sobre 6, passo para o lado direito alterando o sinal, mais π sobre 2, tá? Então eu tenho que beta vezes t sobre 2 vai ser igual, pego o mínimo aqui que é 6, 6 dividido por 6 dá 1, vezes 13π eu tenho 13π, mais 6 dividido por 2 dá 3, vezes π eu tenho 3π, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, que beta vezes t sobre 2 vai ser 16π sobre 6.
onde eu posso simplificar em cima e embaixo, eu vou ficar com 8π sobre 3, né? Simplifiquei por 2 em cima e embaixo, então eu cheguei que beta vezes t sobre 2 é igual a 8π sobre 3, tá? Então, vou só dividir aqui, ó, para a gente continuar a questão. Então, eu tenho beta vezes t sobre 2 igual a 8π sobre 3. Beleza? Posso passar aqui o 2 multiplicando, então eu vou ter que beta vezes t vai ser igual a 2 vezes 8 dá 16π sobre 3. Eu sei que aqui ó, ele fala, ó, utilize 3 como aproximação para o valor de π. Então, vou substituir 3 no lugar do π aqui. Ó, 16 vezes 3 sobre 3. Corto o valor de 3, então eu tenho que beta vezes t é igual a 16. Beleza? Então, ele quer saber, pessoal, qual que é o valor, o menor valor, ó, o menor valor inteiro a ser atribuído para o parâmetro beta. Então, o beta pode ser 1, 2, 3, 4. Então, nós temos que descobrir qual que é o menor parâmetro, valor do parâmetro beta, sendo que, ó, perceba aqui, ó, que em menos de 4 segundos, né? Então, ele tem que atingir essas 3 vezes a altura de 6 centímetros em menos de 4 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o t aqui, ó, t igual a 16 sobre beta, sendo que o beta ele pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, perceba o seguinte, pessoal, se eu substituir o beta, chamar o beta de 4, eu vou ficar com t igual a 16 sobre 4. Isso aqui vai dar exatamente 4, só que eu preciso de um valor menor do que 4 segundos. Se o beta for 4, ele dá exatamente 4 segundos. Logo, o beta tem que ser 5, né? Se o beta for 5, eu vou ter aqui um t igual a 16 sobre 5, que é menor do que 4. Então, o nosso gabarito aqui nessa questão é o beta sendo 5, portanto, alternativa letra D do nosso gabarito. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha a gente lá no Instagram, Equacionei. Então, até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado!